Nós estamos no 6º capítulo e nós resolvemos falar sobre o padrão de qualidade de Deus. E hoje eu gostaria de começar falando sobre uma coisa muito importante. É muito importante às vezes uma atitude nossa, que é muito difícil nos nossos dias de ser produzida. É muito importante às vezes a gente parar. Olha só, esse silêncio a gente não vive muito, a vida é muito agitada. E às vezes parar nos faz refletir. É preciso parar para pensar sobre as coisas importantes. É preciso parar para verificar os erros. É preciso parar para redescobrir as coisas. E a Igreja Batista Central resolveu parar nessas últimas semanas. Nós temos feito isso nesses dias. E tem dado um resultado gostoso dentro do nosso coração. Nós estamos parando para refletir cada domingo sobre quem nós somos. Por que nós somos como somos? E como nós somos? Se nós temos sido exatamente aquilo que a Bíblia espera que sejamos. E essa paradinha para refletir um pouco sobre nós tem produzido algo gostoso dentro de nós. E uma pergunta que nós temos feito a nós nesses 6 dias, nesses 6 domingos sequentes, é se nós somos o que somos mesmo, ou se nós temos produzido uma fantasia a nosso respeito. Nós temos tido algumas respostas. E nessa série que nós intitulamos de O Padrão de Qualidade de Deus, nós queremos hoje pontuar mais uma qualidade que o crente tem. A 6ª qualidade, que eu diria para você que é tão essencial como as outras. É tão fundamental para identificar um crente como as outras. Mas nesse caso especial, o que nós vamos falar hoje é fundamental para a construção de um testemunho cristão. Talvez o que a gente vai falar hoje seja mais importante para detectar visivelmente um cristão do que as outras coisas que nós falamos. As outras nós percebemos no convívio, mas essa aqui às vezes percebemos até sem conviver com a pessoa. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, e nós vamos ler 4 versículos. Versículo de número 46. Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Capítulo 4, versículo de número 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 6, versículo de número 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deixa a sua Bíblia aberta. Amém? Deus de Israel, nós temos invocado o Teu nome nessa terra, porque entendemos que o Senhor pode estar aqui. E tudo que desejamos é que o Senhor se faça presente aqui. Essa reunião será vazia sem o Senhor e não fará sentido algum para a nossa fé. Nós pedimos a sua ajuda, a sua colaboração, a sua direção. Mais do que isso, pedimos que o Senhor faça aquilo que o homem nunca conseguirá fazer. Alcançar o mais íntimo do nosso ser e mudar as nossas perspectivas, ideais e verdades. Entre em nós e fala no nosso coração. Convença-nos daquilo que precisa ser convencido no nosso coração. Mude, Senhor, a nossa vida, transforme a nossa existência e que essa palavra não seja jogada fora por nós, não sejamos estúpidos para abandonar a Tua palavra depois do culto, mas sejamos sábios para guardá-la e conduzi-la conosco, para fazer a utilização dela, para que ela possa ser útil em cada momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha para mim, uma palavra comum em todos esses versículos que nós lemos, é que todos eles falam de uma palavra: graça. Graça. Nós temos um entendimento parcial do que é graça. Se eu perguntasse a qualquer um de nós aqui, eu sei que a maioria de nós responderia que graça é um favor imerecido de Deus a nosso respeito.
Graça é quando Deus faz algo por nós que nós não merecemos. E é verdade, esse é um dos sentidos da palavra graça. Mas há um outro sentido da palavra graça. Graça também pode ser entendido como o resultado de um comportamento aprovado. Alguém é cheio de graça. Foi o que foi dito de Maria: bendita sois vós e agraciada. Uma mulher de comportamento aprovado. Graça também significa agradar ou atrair as pessoas por meio do comportamento. Nós poderíamos então traduzir graça como favor imerecido de Deus, e graça, no sentido dos textos que nós lemos, é testemunho de caráter. Quando nós lemos na palavra de Deus em Atos 2,47, 4,33 e 6,8, caía na graça de todos, em todos havia abundante graça, Estevão cheio de graça, nós devemos entender que todas essas palavras estão falando de personagens bíblicos que eram pessoas de testemunho de uma vida transformada, que eram pessoas de um testemunho de uma vida marcada e firmada em propósitos bem estabelecidos na vontade de Deus. Se alguém nasceu de novo, esse alguém manifesta a graça de Deus na sua vida. E quando nós lemos em Atos capítulo 2, na realidade estamos falando de um comportamento de testemunho e uma prática cheia de graça. Eu falei para vocês que nós temos falado sobre 8 características de um crente verdadeiro, que quando Deus olhar para as qualidades de um crente para determinar este entrará no céu e este não, o que ele vai olhar são as suas qualidades como um crente. Nós falamos na primeira semana de humildade, na segunda paciência, a terceira fervor, a quarta santidade, a quinta firmeza. E nós usamos alguns sinônimos para que nós pudéssemos entender do que nós estamos falando. Na humildade, você se lembra? Manso. Na paciência, perseverança. No fervor, interesse pela obra de Deus. Santidade, descontaminação. Semana passada falamos de firmeza na igreja, que é comprometimento com a obra de Deus. E hoje nós temos um outro sinônimo para você anotar. Graça é igual a caráter. E aqui há algo importante a se dizer. Olha para mim. É impossível, não improvável, impossível que alguém que tenha experimentado o Espírito Santo de Deus não tenha mudado o seu caráter. Se um crente quer dizer que é verdadeiro, ele tem que ter o seu caráter transformado por Deus. E é impossível que um crente que se aproximou de Deus não tenha mudado o seu caráter. Se um crente é verdadeiro, ele tem o seu caráter moldado pela obra de Deus. E aqui há uma questão que nós temos que apresentar, um fato que está intimamente ligado ao caráter. Atos 2,47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Isso é um povo de caráter mudado, dando um testemunho pelo seu comportamento. Comportamento de um crente que foi tocado pelo Espírito de Deus é um comportamento que cai na graça de todo o povo ao seu redor. Quando nós lemos Atos 2,47, nós percebemos outra coisa, olha só, caindo na graça de todo o povo, a cada dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Eu quero que você observe que a Bíblia está dizendo que graças ao testemunho desses irmãos, a igreja crescia. Caindo na graça de todo o povo, cada dia Deus acrescentava a este povo mais povo. O testemunho trazia pessoas para o seio da igreja. Quando nós lemos em Atos 4:33, nós vamos perceber que o testemunho está intimamente ligado ao caráter. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. Graça é igual a caráter polido no Espírito. Em todos eles havia um bom caráter. Em todos eles havia graça. As pessoas olhavam para o comportamento deles e diziam: algo de Deus há nessas pessoas.
Quando nós lemos Atos 6:8, e Estevão sendo apedrejado, acusado de algo que ele não cometeu, a Bíblia diz que Estevão, cheio de graça e poder. E agora nós aprendemos outra coisa: o poder também está no crente que tem caráter. Isso é testemunho, irmão. Há uma canção que a igreja canta e que ela é mal compreendida. Eu não acredito na maldade, na malícia de quem fez a música. Eu acredito que houve um vacilo na hora de escrever a letra. E ela diz assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Essa música está errada. Importa muito o que as pessoas vão pensar de você. E a palavra de Deus me diz em 1 Timóteo 3:7, é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. É necessário, é importante que o crente tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Na realidade, importa muito o que vão pensar de nós, porque nós somos a imagem refletida de Cristo e nos chamamos igreja por causa disso. Cristãos por sermos imitadores de Cristo. E a palavra de Deus diz que, como olhando por um espelho, nós refletimos a glória de Cristo. E se a nossa glória é um mau testemunho, o Cristo que está sendo apresentado definitivamente não é o Cristo da Bíblia. Importa, e importa muito. Olha, tem muito crente que diz assim: o meu testemunho não é tão importante para as pessoas. É extremamente importante. Olha o que diz Apocalipse 6:9. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando olhei para o trono de Deus, eu vi as almas daqueles que foram mortos pelo seu testemunho. O testemunho garante o céu. É muito importante o nosso testemunho. Há uma questão aqui que não pode ser alterada. Aqueles que nasceram de novo, abandonaram os seus maus hábitos, ou então não nasceram de novo. Porque quem teve um contato com o Espírito Santo teve o seu caráter mudado. E é impossível que alguém que tenha convivência com Deus não tenha mudado o seu caráter. A palavra de Deus me diz em 1 Timóteo 3:7, é necessário que todos tenham um bom testemunho. Os nossos hábitos precisam ser mudados. Olha para mim, irmão. Me perdoem o que eu vou dizer aqui hoje, mas sinto a autoridade de Deus para dizer. O problema da igreja do nosso século é falta de caráter de crente. O grande problema da igreja evangélica no nosso país é que falta caráter em liderança, falta caráter em crentes, falta caráter em autoridades eclesiásticas. Há quem não queira contratar um crente porque o crente dá mau testemunho. É sabido de todos nós. O mau caráter é hoje na igreja uma das maiores evidências de que falta alguma coisa em nós. O mal da igreja de hoje é falta de caráter. Há crentes que roubam, há crentes que mentem descaradamente, há crentes que enganam as pessoas e há crente que apronta mais do que o ímpio. O que falta na igreja de Cristo nos nossos dias é crente de caráter. Precisamos voltar a cair na graça do mundo. Sermos objeto de desejo, de mudança, de transformação. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. Abra sua Bíblia, eu quero ler com você. 2 Coríntios 5:17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não será. Aquele que está em Cristo, se eu estou em Cristo, nova criatura é. Desde o momento em que me encontrei com Cristo, sou nova criatura.
Porque se eu não mudei do momento em que me encontrei com Cristo, de fato eu nunca me encontrei com Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, não fazem mais parte da minha vida, do meu caráter, do meu comportamento. Tudo se fez novo. Quanto, irmãos? Quanto? Tudo! Eu mudei completamente. Olha o que diz Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O nosso corpo foi crucificado, para que nós não servamos mais ao pecado. Romanos 6:6. O que mudou em nós quando nós encontramos Jesus? Tudo. É impossível que alguém se diga crente e não tenha caráter. Se você se diz crente e mente, você não é crente. Se você rouba, você não é crente. Se você apronta, você não é crente. Porque a falta de caráter denuncia um crente desaprovado. 1 Pedro 2. Esse texto é completo em si mesmo. Talvez se eu fosse pregar e falar só dele seria suficiente para nós. Mas olha o que diz 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia. Deixando o que, irmãos? Toda malícia. Deixando, pois, todo o engano. Deixando o que, irmão? Todo o engano. 1 Pedro 2:1. E fingimentos, deixando todo o fingimento. E inveja, deixando toda inveja. E toda maledicência. Olha a palavra de Pedro como é direta. Deixando, pois, toda malícia. Não é ter um pouco de malícia para me precaver das maldades do mundo. O crente mudou o seu caráter. Ele não é mau. Mudando todo o seu engano. Não é enganando um pouquinho para tirar vantagem. O crente não engana mais. Tirando todo fingimento. Não é fingindo para agradar. O crente não finge mais. É deixando toda inveja. Não é ter qualquer sentimento de desejo de ter o que o outro tem. O crente não tem inveja mais. É deixando toda maledicência. É não falar do outro. Porque o crente não fala do outro mais. E olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2:2. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. A palavra de Pedro é direta. Se é que você provou Deus, o seu caráter foi mudado. Porque se você não mudou o seu caráter, você nunca provou a Deus. Versículo 10. Vós, que outrora nem erais povo, agora sois de Deus. Vós não tinhais alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios. Olha o testemunho. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Esse texto é maravilhoso. E as pessoas de fora, o mundo, olhando o procedimento seu, glorifiquem a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? O grande problema de se pensar que o meu testemunho não é significativo, apenas preciso pregar o Evangelho, não há necessidade de provar que sou crente. Você sabe qual que é o problema de achar que o meu testemunho não é importante? É que quem pensa assim, acredita que Deus olhará para você só pela obra que você fez, e não olhará para o seu testemunho. E isso contraria a Bíblia. Quando o crente começa a achar, eu prego o Evangelho, eu saio por aí, pastor, e dou não sei quantas Bíblias, e eu faço, e eu aconteço, e eu paro a pessoa na rua e falo de Jesus, mas não dá testemunho, mente, engana, não é contratado por falta de caráter.
é mal falado, é difamado. As pessoas, quando veem o determinado crente se aproximando, dizem: olha, se afasta desse. O problema é que esse crente que acha que obra de Deus é pregar o evangelho, é que ele acha que Deus só vai olhar para isso. Mas 2 Coríntios 10, 18 diz: não é aprovado aquele que recomenda a si mesmo, mas é aprovado aquele que Deus o recomenda. Olha que texto pesado, irmão. Você não é aprovado porque você fala bem de você mesmo. Tem crente que gosta de falar de si mesmo: pastor, eu sou uma bênção. Jejum 10 horas, e sou um homem usado por Deus. Já profetizei, já levei 20 pessoas para a igreja. Oh, aleluia. Está tudo lá, pastor. Crente. Às vezes o cara que levou para a igreja é crente e ele mesmo não. Não adianta você fazer propaganda de você. Deus tem que fazer propaganda de você. A nossa maneira de viver é extremamente importante. 1 Coríntios 4:17. 1 Coríntios 4:17 diz: por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança da minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino. 1 Coríntios 4:17. Paulo está dizendo assim: eu enviei Timóteo, que vai ensinar a vocês tudo que eu faço, de acordo com a forma que eu ensino. Isso é tremendo, irmão. Olha para mim. Paulo está dizendo: eu faço tudo que eu falo. Eu faço tudo que eu digo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é impossível, mais uma vez, que alguém que tenha experimentado o Espírito Santo não tenha mudado o seu caráter. Efésios 4:17. Portanto, digo isto: testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela impureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem toda avidez e impureza. Mas vós não aprendestes assim? Se é que ouviste e nele foste instruído conforme a verdade em Cristo, e a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir de um novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ireis, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. O crente que guarda raiva de um dia para o outro não tem caráter trabalhado pelo Espírito. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta. Isso é mudança de caráter. Vamos ler de novo o verso 25. Deixai a mentira, falai a verdade. Verso 26. Se você ficar irado, não peque, não estenda a sua ira até o dia de amanhã. Versículo 28. Aquele que roubava, não rouba mais. Versículo 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito do Senhor. Toda amargura, 31, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas de vós, como toda malícia. Sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou. Quero dizer uma coisa séria aqui, irmãos. Olha para mim. Nós escolhemos conhecidos pela simpatia deles, mas nós escolhemos amigos pelo caráter deles. Há pessoas que vivem sós porque são simpáticas, mas não têm caráter nenhum. Nós escolhemos conhecidos pela sua simpatia, mas escolhemos amigos para conviver pelo seu caráter. Por isso, meus irmãos, as mais altas atitudes e as mais belas qualidades se desfazem quando a força de um caráter não pode sustentá-los. Vou dizer de novo.
As mais altas atitudes e as mais belas qualidades se desfazem quando a força de um caráter não pode sustentá-los. Não adianta você ser simpático e agradável. Se você não tem caráter, você não sustenta nada. E todos percebem. Olha o que diz Atos 20, versículo 24. Olha como a Bíblia vê a questão do testemunho. O apóstolo Paulo diz assim, a palavra de Deus diz assim, Lucas, Atos 20, 24. Em nada tenho minha vida como preciosa. Olha para mim. Um crente com caráter mudado, ele é perdoador porque ele não valoriza a sua vida mais. Você sabe por que a gente não perdoa pessoas? Porque a gente se ama demais. E se alguém tocar em nós, a gente fica magoado demais. Mas quando eu estou em Cristo, o meu amor é transferido para Ele. Amo a Cristo mais do que todas as coisas. Não tenho minha vida como preciosa. Então ninguém pisa no meu calo porque eu não tenho calo. Ninguém me fere porque eu não tenho feridas. Eu vivo para Cristo. Minha vida é outra. Para mim, contanto que complete a minha carreira, o meu ministério que recebi do Senhor, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu gosto do que está escrito aqui. Não me importa, contanto que eu dê testemunho, disse o apóstolo Paulo, da minha vida. Não importa o resto. 2 Coríntios 1. Filipe. 2 Coríntios 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta. Olha o que diz esse texto, irmãos. A nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. De que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, mormente em relação a vós. A nossa glória como crente é essa, que o testemunho da nossa vida seja sincera e sábia em Deus. Essa é a glória de um crente. Irmãos, há pessoas que dão mau testemunho porque dizem assim: pastor, o senhor não vive a minha vida é difícil demais. Sou perseguido, sou sofrido, sou lustrado, sou esfregado, sou ralado, sou moído, sou batido no liquidificador, minha vida é sofrer. Pensa em alguém que sofre, é sofrer. Irmão, sofrimento não é justificativa para você dar mau testemunho. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o meu rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, ainda que minha vida esteja uma droga. Versículo 18: todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja indo mal, é o que diz Abacuque. Ainda que tudo que eu preciso para minha subsistência não venha à minha mão, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu não possa comprar, ainda que eu não possa dar conforto a ninguém, contudo me alegrarei em Deus, porque minha vida é espiritual. Eu quero abrir com você em Atos 1:8 para a gente encerrar. Há uma importante palavra de Deus em Atos 1:8. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todo mundo conhece esse texto, conhece? Você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você. A pergunta é: para que Deus dá poder para um crente? Hoje há uma questão muito interessante, que falta poder nas igrejas. Já reparou isso? Falta aqui. A gente fica doido para Deus soltar um raio, dar um choque, não dá. A pergunta é: por que Deus não tem dado mais tanto poder aos seus filhos? A resposta está nesse texto: recebereis poder para serem testemunhas. Deus dá poder para o crente testemunhar. Mas se você não está pronto para testemunhar, tampouco está pronto para ter poder. Senhor, me dá poder para curar as pessoas. Eu amo as pessoas. Então dê testemunho primeiro, porque o poder vem acompanhando o testemunho. E a Bíblia diz em Marcos 16: esses sinais seguirão os que creem. O sinal segue o crente fiel. Não é o crente fiel que segue o sinal.
Nós podemos pensar nessa questão de testemunho em 3 níveis. Nós vamos receber poder para testemunhar que Jesus é o Messias. Vamos receber poder para testemunhar que o poder pertence a Deus. Mas principalmente, vamos receber poder para testemunhar que mudamos de vida. Eu quero finalizar dizendo uma frase. O caráter é como a árvore. A reputação é como a sombra de uma árvore. Se você não tem caráter, nunca terá descanso na sua reputação. Vou dizer de novo. O caráter é como a árvore e a reputação, a sombra da árvore. Se você não tem caráter, nunca terá descanso numa boa reputação. Só descansa na reputação quem tem caráter. Hoje eu quero orar com você, porque a igreja de Cristo vai mal. Estamos preocupados em ter joias e carros e casas novas. Estamos preocupados em fazer campanhas e avivamentos, e rodopiar, e voar, e chorar e gritar. Estamos preocupados em ter mais do que ser. Estamos preocupados em possuir mais do que viver. Estamos tão ocupados que nos esquecemos de ser crentes. Hoje nós queremos fazer uma oração especial, porque você e eu precisamos ser ouvidos por Deus hoje. Queria que nós orássemos por uma igreja que está cega e dorme como um preguiçoso. Uma igreja sem caráter. É tão triste a gente ouvir aquele testemunho. Eu não contrato crente porque crente só me dá dor de cabeça. O crente hoje não tem o caráter de valer um contrato firmado com palavra. Se ele é contratado porque está desempregado e o patrão diz assim: olha, eu não posso te pagar meu salário agora, mas quando eu puder, aí o crente diz: tudo bem. Ele começa a trabalhar e entra na justiça contra o outro. Falta de caráter. É o crente que faz a promessa para a moça, mas não guarda a moça e usa da moça antes do tempo. Isso é falta de caráter. É o crente que não tem palavra mais, porque ele diz uma coisa e não cumpre, e ele tem sempre uma desculpa. É a luta, é a vida, é o diabo. Isso não é o diabo, isso é falta de caráter. O diabo tem culpa das obras que ele faz, e você tem culpa das suas. E diante das suas culpas, você dará conta diante de Deus. Queria que a gente orasse hoje, para que Deus mudasse a nossa história. Eu estou cansado de viver numa igreja falsa. E não estou falando dessa. Estou falando da igreja que está no solo desse planeta, em todas as partes. Estou cansado quando eu chego num banco e alguém diz assim: qual é a sua profissão? E eu digo: pastor. E o cara me olha atravessado, porque crente pastor é safado, é enrolador, é trambiqueiro. Estou cansado. Estou cansado de sofrer porque amo meu Deus e sou acusado de coisas que eu não tenho feito por causa de crentes sem caráter. Ladrões, estupradores da fé, cafetões da igreja, cafetões da prosperidade, levando a igreja de Cristo ao adultério por dinheiro. Estou cansado de viver numa igreja sem caráter, onde o crente não respeita o outro, não ama o outro, não guarda o respeito pelo outro. Estou cansado do mau testemunho que a igreja de Cristo dá. Eu oro a Deus todo dia. Até quando a gente tem que suportar isso? Eu já falei com Deus várias vezes: Senhor, o Senhor não voltou hoje de novo. Eu não sei se eu vou aguentar até o fim do dia. Porque ser santo na igreja hoje é ser um ET. Eu queria que você curvasse sua cabeça e falasse com Deus: Deus, me dê caráter. Me dê caráter, meu Deus. Me dê caráter.
palavra valha mais do que dinheiro. Eu quero que a minha palavra valha mais do que um cheque assinado em branco. Eu quero que a minha palavra valha mais do que um documento, Deus. Eu quero que as pessoas confiem em mim porque sou bom caráter. Muda minha vida, Deus. Muda minha existência. Eu quero descansar à sombra da boa reputação. E eu sei que ela é construída a partir de uma árvore chamada caráter. As folhas do caráter vão me dar sombra no momento oportuno. Deus, eu quero ter amigos de confiança e que confiem em mim. Deus, eu quero ser amado e amar. Deus, me ajuda. Melhor do que ser crente é ser um crente melhor. Vamos dizer? Melhor do que ser crente é ser um crente melhor. Senhor Deus, obrigado por esse encontro. Obrigado porque hoje creio que aprendemos tanto contigo. Mas que a gente possa sair daqui hoje disposto a mudar o nosso caráter. E se alguém aqui não tem força para isso, que o Senhor capacite. Entre na nossa vida, nos dê força para a gente mudar a nossa vida. Deus, porque nós somos fracos e pequenos, mas te amamos tanto e queremos fazer o melhor para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, assuma as nossas vidas ao sair daqui. Que o nosso testemunho seja agradável. Que a nossa vida diante das pessoas atraia as pessoas para o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus.